Tentando mais uma vez, pela última. Boa noite, boa tarde, boa madrugada. Pra galera que tá assistindo a aula gravada. Hum... Ixi, Aí, voltei, galera. Tá de boa aí? agora tá. Beleza. Não podia pra você ficar ralando aqui dentro do poder lá. Estão vendo minha tela, galera? Sim, sim. Beleza, então. Então vambora, galera. Porra, já não aguento mais ficar tentando aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa noite pra galera que tá no ao vivo aí. E vamos que vamos. Agora não para mais não. Galera, a aula de hoje vai ser uma aula bem maneira. Vai ser uma aula sobre espécies de prisões, né? Vai ser uma aula, na verdade, bem introdutória ali sobre o tópico prisões. O tópico prisões, galera, lá no CPP, ele vai acabar se subdividindo ali em vários mini tópicos, né? Tem como a gente estudar lá na parte de prisões, a parte de prisões cautelares, que são, por exemplo, exemplos de prisões cautelares, prisões em flagrante, prisões temporárias, prisões preventivas. Nós vamos ver aí, assim, detalhadamente, cada tipo de prisão. Principalmente hoje nós vamos nos ater principalmente ali na prisão temporária, prisão preventiva e audiência de custódia também. O tópico de prisões em flagrante, que é uma espécie ali de prisões cautelares, nós vamos deixar para ver numa outra aula, né? Por quê? Porque é muita coisa, né? Lá no CPP tem várias espécies de flagrante, né? Flagrante próprio, flagrante impróprio, flagrante presumido. Então, assim, cada tipo de flagrante tem uma especificidade e tem as palavrinhas-chave que você consegue matar a questão de prova só pegando ali aquela palavrinha-chave que o examinador ele coloca lá, né? Por exemplo, o camarada ele tá cometendo o delito, ele acaba de cometer, ele foi pego com um material que presume-se que ele foi a pessoa que cometeu o delito, né? Então, você tem que acabar se atentando a cada palavrinha-chave nessas espécies de flagrante para você conseguir acertar a questão. E é isso que a gente tenta falar bastante lá nessa aula de flagrantes. Porém, a aula de hoje não vai ser uma aula voltada para tipos de flagrante, beleza? Em que pese flagrante, uma prisão em flagrante também seja ali uma espécie de prisão cautelar. Show de bola? Galera, de início aqui, o que você precisa saber sobre isso, né? Muita gente fala assim, ó, caramba, Matheus, pô, prisão cautelar, prisão temporária, prisão preventiva, cara, eu não consigo entender muito bem o que cada uma dessas terminologias, cara, eu não consigo pegar muito bem o bizu. O que tu tem que entender, galera, assim, pô, ninguém quer jurista, né, ninguém quer virar promotor de justiça ou juiz, né, eu acho que ninguém quer, né, eu pelo menos não quero. Eu até já quis um dia, mas tem que estudar muito, cara. Então eu não tô muito mais saco pra estudar, não. Já tô já de boa de estudar. O que tu tem que ter a ideia central aqui sobre uma prisão cautelar? O que seria uma prisão cautelar? Uma prisão cautelar é aquela espécie de prisão que, olha só, a grosso modo pra você entender. Pô, vamos prender esse cara aí pra não deixar esse cara solto, pra gente pensar no que a gente vai fazer com esse cara. Basicamente, assim, é óbvio que isso aqui não é um conceito jurídico, né? Isso aqui não é um conceito assim que tá expresso lá no Código de Processo Penal ou algum doutrinador falou isso, né? É óbvio que não, mas eu não tenho interesse aqui em ficar falando para vocês uma doutrina, um conceito de um jurista. Não, eu não quero que você aprenda isso. Porque, cara, eu prefiro que você entenda o conceito para você botar lá no dia da prova. Então, basicamente, uma prisão cautelar é tipo isso, né? É basicamente você falar assim, ó, cara, deixa esse cara preso aí e a gente vai pensar no que a gente faz com ele. E a partir dessa prisão cautelar, nós podemos ter, por exemplo, uma prisão preventiva ou uma prisão temporária, né? Qual é a diferença ali da prisão preventiva da prisão temporária? Elas são meio parecidas assim, né? Porque são tipos de prisões cautelares, porém, se fosse a mesma coisa, teria o mesmo nome, né? Se tem nomes diferentes é porque não são iguais. A própria lógica fala isso aí pra gente, beleza? Então,
vamos tentar ver um pouquinho sobre isso aqui, ó. Princípios da presunção de inocência. Galera, no nosso ordenamento jurídico brasileiro, tá em o que a gente vai ter em mente é essa presunção de inocência. Todos são inocentes até que se prove o contrário. Não é o contrário, né? De início, assim, quando uma pessoa comete um crime, ela não tem que provar que ela não fez, né? Aquele determinado crime. Ela tem que, na verdade, o acusador, o ônus da prova é de quem acusa. Então, se, por exemplo, se eu chego e digo que determinada pessoa ele cometeu um crime contra mim, ou se o Ministério Público, ali, o órgão acusador, diz que fulano cometeu determinado crime, cara, cabe ao órgão acusador, cabe à pessoa que está acusando provar que aquele camarada cometeu aquele crime, né? E não, o ônus da prova ele não é invertido, né? Não é aquela pessoa que cometeu o crime que tem que provar que é inocente, né? Basicamente isso seria esse princípio da presunção de inocência, né? Todos são inocentes até que se prove o contrário, beleza? Consequência, a liberdade é a regra durante o processo. Por que a liberdade é a regra? A prisão, galera, a prisão ela é aquela última medida, né? A prisão, o cerceamento da liberdade de uma pessoa é uma medida mais gravosa que vai ser aplicado ali naquele camarada. Então, toda vez que essa pessoa que cometeu determinado delito, ela puder responder em liberdade, ou se não houver indícios suficientes ali para você estar cerceando a liberdade desse camarada, esse cara ele vai responder em liberdade. Por quê? A prisão não é a regra, né? A prisão é aquela medida mais gravosa que vai ser tomada contra a pessoa que cometeu ali um ilícito, né? Uma contravenção, um crime ali, beleza? Show de bola. Então, basicamente, a prisão cautelar é aquela antes da sentença final, né, da sentença condenatória transitada em julgado, seria ali antes de se decidir realmente o que aconteceu, que seria um exemplo aí, a prisão temporária ou a prisão preventiva, e a prisão pena, né, após ali a sentença, ó, esse camarada transitou em julgado lá, né, teve a sentença condenatória, então a partir daqui seria ali uma prisão pena, beleza? Até agora, galera, conceitos bem introdutórios aqui. Tá difícil de vocês entenderem? Tá de boa? Como é que tá aí? Muito juridiquês ou tá tranquilo? Fala pra mim aí. Dá o feedback. Tranquilaço, tá melhor que a Falcão pra cima, quebrando tudo. De boa, então. Vambora. Vamos lá. Prisões cautelares e provisórias. Tipos principais. Prisão em flagrante, né? Uma pessoa que é pega ali numa situação flagrancial, cometendo algum delito ali, né? Prisão temporária e prisão preventiva, que nós já vamos ver aí detalhadamente, né, as diferenças ali da prisão temporária para a prisão preventiva. Exige ordem escrita e fundamentada do juiz. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá prisão preventiva, decretada pelo juiz a requerimento do Ministério Público, querelante ou assistente, ou por representação da autoridade policial. Galera, aqui, ó, eu coloquei a seguinte palavrinha em vermelho ali para vocês darem uma ênfase bacana nisso. Olha só, prisão temporária e prisão preventiva. Somente a prisão preventiva vai poder ser aplicada na fase de investigação ou do processo penal. Quem estuda direito processual penal aí aprende que a persecução penal ela é basicamente dividida em duas partes, né? Aquela parte lá da investigação, que é a primeira parte da persecução penal, e a ação penal, né, que seria a segunda parte lá da persecução penal. Só que a prisão preventiva, ela pode ser aplicada nessas duas fases aí do processo, né? Porém, a prisão temporária, ela só pode ser aplicada nessa primeira fase, né? Na fase de investigação, mas nós já vamos ver isso um pouquinho mais para frente. Basicamente, essa é uma das ideias que você tem que ter para poder diferenciar ali uma prisão temporária da prisão preventiva. Como que isso aqui vem em prova? Tá, Matheus, tu tá falando pra caramba, mas tu não tá falando a aplicabilidade disso aqui em prova. Cara, em prova é o seguinte: geralmente, o examinador, ele vai tentar te pegar no pulo ali, falando que uma situação pode ser aplicada ali uma prisão temporária, ou pode ser aplicada ali uma prisão preventiva. Um exemplo de questão que pode vir acerca disso aqui. O examinador, ele pega, fala lá alguma coisa, e ele fala assim, ó, já estava lá na parte do processo penal, na segunda parte da persecução,
e pôde ser aplicado ali a prisão temporária. Se for uma questão do CESP, Sebrasp, né, assertiva que se tá certo ou errado, cara, tá errado. Por quê? A prisão temporária ela só pode ser aplicada na fase de investigação, beleza? Então, só um bizu, a gente já vai ver um quadro comparativo ali, vai ficar muito mais fácil de você visualizar isso, beleza? Show de bola. Finalidade, evitar riscos à sociedade ou ao processo, né? Essa prisão temporária, essa prisão preventiva, basicamente é pra isso. É pra você chegar e falar assim, cara, pega esse camarada aí, vamos prender ele, só pra gente tentar resolver algumas coisas aqui, elucidar algumas coisas aqui, pra depois a gente ver o que a gente faz, beleza? Rapidinho, galera, pera aí. Mo, pede pra Theo, pega Theo no colo aí, por favor, um pouquinho. Tá bom. Vamos lá, galera, então, bora partir pra frente. Quando pode ocorrer uma prisão temporária ou uma prisão preventiva? Aqui são características, né, das prisões temporárias e das prisões preventivas. Vamos lá. Prisão temporária, que é a primeira parte aí. A gente vai ver também, galera, um exemplo de prisão temporária e um exemplo também ali de prisão preventiva. E vai ficar moleza de você conseguir visualizar isso aí, beleza? Prisão temporária, qual é o objetivo? Ajudar nas investigações do inquérito policial. Uma característica aqui, galera, da prisão temporária é que, cara, não são em todos os crimes que você pode aplicar ali uma prisão temporária pra pessoa, né? Não são em todos os crimes. Tem um rol, lá na lei 7.760, tem um rol, né, que lista todos os crimes que você vai poder ali manter aquele cara preso, né, pela prisão temporária, se for preenchido algum daqueles crimes ali. Por exemplo, ó, eu coloquei aqui no slide para vocês verem, ó, lei 7.960, que é a lei da prisão temporária, né? Caberá a prisão temporária quando? Aí aqui tem as primeiras hipóteses e embaixo ali os crimes que são cabíveis em caso de prisão temporária: homicídio doloso, sequestro ou cárcere privado, roubo, extorsão mediante sequestro, estupro, atentado violento ao pudor, rapto violento, epidemia com resultado morte. Enfim, pô, Matheus, eu tenho que decorar isso aqui? Cara, não, tu não tem que decorar. Pode ser que venha uma questão, né, perguntando, cara, em qual momento você pode ali aplicar uma prisão temporária, sei lá, ele vai falar um crime maluco lá e você vai meio que ter que descobrir se pode ou não pode. Cara, na minha opinião, eu aceito perder uma questão dessa, cara. Por que eu aceito perder uma questão dessa? Porque, pra mim, não vale a pena ficar decorando um rol de crimes que são cabíveis uma prisão temporária. Pra mim, não faz sentido. É a mesma coisa de ficar decorando pena, decorando majorante. No caso da majorante tal, aumenta o quê? 1/3, aumenta 2/3, aumenta metade. Cara, pra mim não é muito bizu, cara. Porque tu acaba perdendo tempo ali decorando umas coisas que não... Pô, é bem difícil que tu vá usar aquilo, né? Então, eu não decoro, tá? O que eu gosto de fazer aqui? Eu pego, dou uma lida, né? Uma lida grossa, assim, só pra pegar mais ou menos ali quais são os crimes que são cabíveis, né, uma prisão temporária, mas, cara, fica de boa, isso aqui não vai fazer você ser aprovado ou não ser aprovado, não, tá? Tu não precisa decorar aí um rol com, sei lá, 20 crimes, beleza? Isso aí é a minha opinião, tá, galera? Se quiser decorar, aí é contigo. Show de bola? Vamos lá, prisão temporária. Objetivo, ajudar nas investigações do inquérito policial, né? Vamos lembrar que a prisão temporária, ela pode ser aplicada ali durante o inquérito policial, nessa fase de investigação policial, quando essencial para o inquérito em crimes graves, né? Listados lá na lei 9.060, que a gente 7.960, que a gente acabou de ver, né? Homicídio, sequestro, roubo, tráfico, etc. Não tem como decorar aquilo tudo. Tem, né? Mas eu não decoro, beleza? Requerimento da polícia ou do Ministério Público. Qual é o prazo? O prazo são de 5 dias, prorrogáveis por mais 5 dias, né? Em alguns casos excepcionais ali, beleza? Um exemplo aqui de prisão temporária, né? Por exemplo, digamos que exista um MC chamado MC Chose do Rodo, e ele é suspeito de tráfico de drogas e não quer colaborar ali com a polícia. A autoridade policial pede ao juiz a prisão temporária para obter mais informações importantes ali acerca daquele inquérito policial. O juiz pega e decreta ali a prisão por 5 dias. Beleza? Conseguiram entender aí, galera, um exemplo de prisão temporária? Que seria essa prisão
cautelar, né? Cara, mantém esse cara preso aí, né? Pra gente ver o que a gente faz aqui. É uma espécie de prisão cautelar, né? Qual é o prazo? O prazo é de 5 dias, podendo prorrogar por mais 5, né? Existe um outro caso também, né? Em caso de crimes hediondos, aí no caso de crimes hediondos, o prazo vai ser outro, tá? Mas a regra aqui é 5 dias, podendo ser prorrogado por mais 5. Até aqui, galera, tá tranquilo? Como que vocês estão aí em relação a isso? De boa? Você é louco, melhor tacar fora, cara, você tá doido? Beleza, então. Vambora, então. Vamos pra frente. Aqui já mostrei pra vocês o hallzinho. Vamos dar uma olhada agora, galera, na prisão preventiva. É bem parecido, né? Bem parecido ali com prisão temporária. Porém, existem especificidades que são diferentes, né? Como eu falei, se fosse a mesma coisa, teria o mesmo nome. Se tem nome diferente, é porque não é a mesma coisa. Concorda comigo? Sim ou não? Acho que todo mundo concorda, né? Se você não concorda, cara, você tem risco de perder no psicotécnico aí. Toma cuidado. Vamos lá. Qual é o objetivo da prisão preventiva, que é diferente lá da prisão temporária? Garantir a ordem pública ou econômica em instrução criminal, né? Que visa ali evitar a atrapalhar as investigações. Porém, galera, aqui na prisão preventiva, diferente lá da prisão temporária, que só pode ser aplicada durante a investigação, né, durante aquela primeira fase ali da persecução penal, a prisão preventiva ela pode ser aplicada a qualquer momento ali durante a persecução, né, não somente durante o primeiro período. Então você está começando a montar o quebra-cabeça. Olha só como o examinador vagabundo ele pode te pegar no pulo, né? Ele fala, que não sei o que, o camarada aplicou ali uma prisão temporária durante a segunda fase da persecução penal. Pode aplicar prisão temporária durante a segunda fase, após a investigação policial, galera? Sim ou não? Pode ou não pode aplicar? A temporária? Não pode. Não, só no início. Beleza, só na primeira parte da persecução. E a segunda, e não tem prazo. Muito bom, Douglas. Ó, o Douglas está falando aqui no Instagram, ó. Exatamente. A prisão preventiva, ela meio que não tem prazo, né? Ela não tem prazo. O juiz, ele pode ficar revisando periodicamente ali a manutenção ou não dessa prisão. Nós já vamos falar um pouquinho mais sobre isso aí. Beleza? Então, ó, pode ser executado em qualquer fase ali da persecução penal. Duração não tem prazo fixo, mas o juiz pode ficar revisando ali periodicamente, né, para ver se ele vai manter essa prisão ou não. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Por exemplo, um youtuber chamado Gabriel Pinheiro responde por estupro e a justiça teme que ele ameace testemunhas envolvidas no caso. O juiz decreta prisão preventiva para proteger o processo e a sociedade. Entendeu, galera? Então, digamos aqui, ó, que no nosso caso hipotético aqui, o youtuber Gabriel Pinheiro, ele tá respondendo por estupro. A justiça, ela teme que esse camarada venha coagir ali uma vítima, né? Ele venha fazer alguma coisa que possa trazer um certo dano, né, à sociedade, um dano ali ao processo. Então, nesse caso, pode ser aplicada essa prisão preventiva. Beleza? Então, show de bola. Vamos ver aqui, ó, alguns exemplos, né, que saíram na mídia aí recentemente, que vai ficar mais fácil de você conseguir ver e solidificar tudo isso que a gente tá falando, ó. Recente notícia aqui, ó. MC Pose do Rodo é preso por apologia ao crime e por envolvimento com o tráfico, né? Policiais cumpriram um mandado de prisão temporária na casa dele e um condomínio de luxo nos Recreios dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio de Janeiro. Então aqui, ó, o que foi aplicada, qual foi a espécie ali de prisão que foi aplicada, né, ao MC Pose do Rodo? A prisão aplicada a ele foi a prisão temporária, né, que é uma prisão que é feita ali na primeira parte da persecução penal durante a investigação policial. Beleza? Show de bola. Aqui, ó, um outro tipo de prisão. Ex-vereador Gabriel Monteiro deixa a prisão após 2 anos e 4 meses. A sexta turma do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, decidiu por unanimidade soltar o ex-vereador nessa sexta-feira, dia 21. Ele estava preso desde novembro de 22, acusado de estuprar uma estudante de 23 anos. Nesse caso aqui, galera, do Gabriel Monteiro, não tinha trânsito em julgado da sentença condenatória. Não tinha batido o martelo ali para falar assim, ó, esse camarada que é culpado. O que estava havendo aqui no caso do Gabriel Monteiro? Uma prisão
preventiva que vinha sendo periodicamente, né, mantida por parte ali do magistrado. Então, olha só, 2 anos e 4 meses. Cara, 2 anos e 4 meses é muito tempo. Ah, Matheus, e se esse cara, e se ele fosse considerado culpado? Se ele fosse considerado culpado, salvo engano, artigo 42 ou 43 lá do Código Penal, vai falar que iria ser subtraído da pena fim, né? Vamos botar aí, sei lá, que ele pegou 3 anos, né? Um caso hipotético aqui. Eu não sei quantos anos são estupro, eu não fico decorando pena. Eu sempre falo isso aí, quem decora pena é vagabundo. E eu estudo, eu não fico decorando pena. Digamos que ele pegou 3 anos aí, né? Pô, ele já cumpriu 2 anos e 4 meses. Cara, vai subtrair esses 2 anos e 4 meses e esse camarada vai responder ali só durante os meses restantes até completar os 3 anos, beleza? Então, consegue perceber essa diferença sutil entre a prisão temporária para a prisão preventiva? Não é muito difícil, né, galera? É de boa de entender. Beleza? Ficou mais concreto aqui com esses exemplos? Sim ou não? De boa, tranquilo. Beleza, então. Então, vamos lá, ó. Positivo. Vamos ver aqui um quadrinho comparativo que vai ficar mais fácil, né? Esses quadros comparativos são bem legais para vocês entenderem melhor essas diferenças. Vamos lá. Prisão preventiva e prisão temporária. Finalidade da preventiva: garantir o processo, a ordem pública e a prova. Prisão temporária: ajudar na investigação durante o inquérito, que é a primeira fase ali da persecução penal. Qual é a fase que a gente pode aplicar a prisão preventiva? Em qualquer fase, tanto no inquérito quanto no processo. E a prisão temporária apenas na fase do inquérito policial. Prazo da prisão preventiva: não tem prazo, né? Você pode ficar aplicando ali, o juiz pode manter essa prisão por um tempo indeterminado, né? Óbvio que vai caber ali o bom senso do magistrado, né, pra ver, caramba, essa prisão já tá se estendendo por muito tempo, talvez não seja tão interessante a gente manter esse camarada preso, deixa ele responder em liberdade aí, né? Basicamente seria isso. Mas a gente sabe que no caso concreto, na vida real, não é muito bem isso que acontece, né? Principalmente se essa pessoa for um preso ali com algum interesse, né? Enfim, de repente, na vida real, a teoria é outra, né? Na teoria se aplica de outra forma e na vida real. E na prisão temporária, o prazo comum, né, são 5 dias, podendo ser prorrogável em casos excepcionais, e em crimes hediondos, 30, podendo ser prorrogável também por mais 30 dias. Previsão legal: a prisão preventiva, ela tem previsão legal lá no Código de Processo Penal, né, no artigo 312 ao 313 do CPP, e a prisão temporária tem uma lei própria, né, que é a Lei 7.960. Requisitos da prisão preventiva: indícios mais necessidade. E da prisão temporária, indícios mais que seja essencial ali para investigação, né, na fase ali inquisitorial, aquela fase preliminar, a primeira parte ali do inquérito, a primeira parte da persecução penal. Rol de crimes: cara, prisão preventiva, qualquer crime, né, desde que preencham os requisitos legais, por exemplo, crimes inafiançáveis e tal. Isso a gente consegue estudar melhor quando a gente for ver com mais detalhe ali as prisões preventivas. E a prisão temporária, apenas aqueles crimes que estão elencados lá naquele rol. Aqui, o rolzinho aqui, ó, cadê? Esse rol aqui são os crimes que permitem a aplicação da prisão temporária. Beleza, galera? De boa, né? Sem muita dificuldade até aqui? Beleza, então. Vamos que vamos. Princípios das prisões cautelares. Voltando lá no início da aula. O que é uma prisão cautelar? Prisão cautelar é aquela prisão que a gente vai falar assim, ó, cara, mantém o cara preso aí, vamos ver o que a gente vai fazer com ele, né? Vamos ver se a gente solta, se não solta e tal. É isso, tá? A grosso modo, é óbvio que isso aqui não é um conceito jurídico, beleza? Vamos que vamos então, ó. Princípio das prisões cautelares: fumus comissio delicti. Aí, galera, aqueles termos em latim, né? Aí tu fala assim, Matheus, mas eu vi um professor falando diferente. Cara, eu sempre falo isso, não importa, cara. Porra, tu não é estudante de latim, latim é uma língua morta. Na verdade, ninguém sabe como é que se pronuncia as palavras de forma correta, tá? Então, ó, fumus comissio delicti. O que significa isso? É o indício de autoria e materialidade, né? São um dos princípios ali das prisões cautelares. Periculum libertatis. É o perigo que a liberdade representa. Caramba, se esse camarada ficar livre,
pode ser que ele comprometa ali o inquérito policial, pode ser que ele venha coagir alguma vítima, então vamos manter esse cara preso que é melhor. Necessidade e adequação, é uma medida extrema, proporcional e indispensável. Cara, a gente tem que prender o cara, se manter esse cara aí solto, cara, pode dar merda, né? Ele pode coagir aí uma vítima, ele pode tentar fazer alguma coisa que venha trazer um problema à primeira fase ali, né, ao inquérito policial. Cara, vamos manter esse camarada preso aí que é melhor. Então, esses são os princípios aí das prisões cautelares, beleza? Show de bola. Mandado de prisão. Mandado de prisão, origem, decisão judicial lavrado pelo escrivão de polícia e assinado pelo juiz, somente por provocação, delegado do Ministério Público, assistente de acusação ou querelante. Juiz, ele é imparcial, ele não atua de ofício. Galera, o nosso Código de Processo Penal, ele vai falar que o juiz, ele não atua de ofício num mandado de prisão. O que seria basicamente atuar de ofício? Basicamente, ele não poderia chegar e falar assim, ó, eu sou juiz, eu sou magistrado aqui, eu chego e falo assim, rapaz, quer saber? Pô, o David ali, cara, eu acho que ele tá fazendo merda, entendeu? Eu acho que ele merece ser preso, aí eu pego e vou ali expedir um mandado de prisão pro David de ofício. O que significa dizer essa palavra de ofício, né? Quando eu comecei a estudar, porra, eu fiquei meses e meses e meses, lia isso toda hora e eu não sabia. Falava, porra, que é de ofício, cara? De ofício, não consigo, sei lá o que é de ofício. De ofício é você fazer por conta própria, né? Você não precisar ser provocado pra fazer, é você fazer de ofício. Cara, eu fiz porque eu quis, eu fiz porque isso é minha atribuição legal, isso é praticar um ato de ofício, beleza? O juiz, ele não pode chegar e falar assim, eu vou aqui expedir um mandado de prisão porque eu quero que esse camarada vá preso. Não posso fazer isso. O juiz, ele deve ser provocado. Ele deve ser provocado pelo delegado de polícia. Ele deve ser provocado pelo Ministério Público. Ele não vai poder agir de ofício num mandado de prisão. E qual é o conteúdo ali do mandado de prisão, galera? O conteúdo do mandado de prisão, basicamente, você tem que guardar que ele tem que ser detalhado. Ele tem que ser detalhado. O mandado de prisão não pode ser uma coisa genérica. Assim, ó, por exemplo, eu pego ali um papel e escrevo assim, estou expedindo um mandado de prisão para João Vinícius da Silva. Tá, só isso? Não pode ser assim. O mandado de prisão, ele tem que ter o máximo de detalhes possível, né? Tem que ter a ordem de prisão, tem que ter a identificação do preso, tem que constar a infração penal que esse camarada cometeu, tem que constar fiança, se cabível, o prazo da prisão, os motivos e responsáveis pela prisão, serve como nota de culpa, beleza? Então, ó, toda vez, eu já fiz várias questões também de concurso que vinham falando assim, o mandado de prisão será genérico e somente terá o nome do preso e tal. Não, cara, não é isso. O mandado de prisão, ele tem que ser detalhado, tá? Ele tem que ter o máximo de informações possíveis ali para você poder, né, como futuro policial aí, futuro policial federal, futuro policial civil aí, quando você for cumprir ali um mandado de prisão, você vai levar esse mandado e ele tem que ser detalhado, beleza? Execução do mandado, 2 vias, uma para o preso, que é a nota de culpa, né? E outra vai ficar anexada lá nos autos. Se o preso não assinar, Matheus, eu chego, tu me deu lá a nota de culpa, eu não, né? Eu não vou ser preso, mas você chega, deu lá a nota de culpa pro preso, tu deu a parte dele, ele fala assim, ei, irmão, não vou assinar não. Cara, aí nesse caso, vem 2 testemunhas e fala assim, não, beleza, o preso não quis assinar, vem 2 testemunhas lá e assinam, fala, não, pelo menos você deu ali, ele não assinou porque ele não quis, tá? Então, umas questões falam isso também, né? Se o preso não assinar a nota de culpa, então não tá valendo. Porra, então eu vou deixar o cara solto? Não faz sentido, né? Se o preso não quer assinar, cara, 2 pessoas ali atestam que foi entregue a nota de culpa pro preso, beleza? Voz de prisão é um ato formal com registro de local, data e hora. Aqui, ó, eu trouxe um exemplo de mandado de prisão preventiva, né, para vocês verem como ele é bem detalhado, né? Olha que legal aqui, ó. O juiz, parará, da vara tal, fora de comarca tal, na forma da lei, manda a qualquer autoridade policial e seus agentes e a quem a este for representado que prenda e recolha a qualquer unidade de estabelecimento prisional do Estado a ordem de disposição deste juízo a pessoa da seguinte qualificação: nome, alcunha, documento, né, CPF, RG, filiação de pai e de mãe, nacionalidade, data de nascimento, estado civil, profissão, endereço, data do delito. Tá vendo como a coisa é bem detalhada, né? É bem detalhada. Tudo que acontece, pessoal, no que tange
a prisão, né, tem que ser feito de forma correta, tem que ser feito de forma detalhada. Por quê? Porque, cara, qualquer molezinho que você der ali, se você trata o preso mal, né, se você faz alguma coisa de errado, cara, pode dar merda, né? Pode gerar ali uma nulidade. Então, cara, tudo tem que ser bem detalhado, tudo tem que ser bem explicadinho ali pra não cagar todo o trabalho que vem sendo feito ali pela polícia, né? Pelo Ministério Público. Então, cara, faz a parada direito pra não dar merda, beleza? Show de bola. Invasão de domicílio. Como que funciona a invasão de domicílio, né? Lá no artigo 5º da Constituição Federal, salvo o melhor juízo, inciso 11, é 10 ou é 11, o David, que é o piroca aí que decora tudo. Você lembra? É 10 ou é 11 o inciso? É 11. 11? Então, lá vai falar, né, sobre a inviolabilidade domiciliar, que é um direito, né, uma garantia fundamental do cidadão, né? A casa é asilo inviolável, ninguém dela podendo penetrar, salvo em caso sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito, ou para prestar socorro em caso de desastre, ou durante o dia com determinação judicial, né? Com um mandado judicial ali, beleza? Aí você vai se atentar também a duas coisas que eu sempre falo aqui nas aulas sobre invasão de domicílio, né? Sobre essa privacidade domiciliar, que via de regra, é adotado ali o conceito cronológico, né, do alvorecer ao crepúsculo, né, de 6 da manhã até 6 da noite, né, você sempre vê, né, a Polícia Federal lá, a Polícia Civil entrando, quem já viu aí aquela notícia, né, Polícia Federal chega às 6 horas da manhã pra cumprir mandado de prisão, todo mundo já viu isso, né, por quê? Tá sendo adotado aí, né, esse conceito cronológico, de 6 da manhã. Porém, vem a lei de abuso de autoridade com um posicionamento ali, com uma ideia diferente. A lei de abuso de autoridade, ela traz um outro conceito de noite. Qual é o conceito de noite que é trazido lá na lei de abuso de autoridade? Lá vai falar que é noite das 21 horas até às 5 horas da manhã. Então, basicamente, para a lei de abuso de autoridade, ó, guarda isso que eu tô falando. Para a lei de abuso de autoridade, vai ser noite das 21 horas até as 5 da manhã. Então, por exclusão, se de 21 horas até as 5 da manhã é noite, então das 5 da manhã até as 21 horas é dia, né? Basicamente, seria essa ideia que é trazido lá pela lei de abuso de autoridade. Aí, cara, tem que ser bisurado, tem que ser macetado e ver o comando da questão. Se tu tá fazendo a questão e a questão ela fala assim, ó, de acordo com a lei de abuso de autoridade, o camarada vai poder entrar na casa da pessoa a partir de que horas? Pô, de acordo com a lei de abuso de autoridade, tá escrito isso no enunciado? Ah, tá. Beleza, então ele vai poder entrar de 5 da manhã até as 21 horas, né? Isso aí. Se tiver lá, não falar nada, né, de acordo com a Constituição Federal ou de acordo com conceitos doutrinários, aí que, via de regra, é o que acontece, né, às 6 horas da manhã. Porém, se tu for parar pra analisar, se o cara entra às 6 horas da manhã, ele tá respeitando a lei de abuso de autoridade, né, que a lei de abuso de autoridade fala que é ali a partir das 5. Então, entra 6 que você tá sendo Zé Maneiro com todo mundo, né, tanto lá com conceito mais doutrinário, né, quanto ali com conceito que traz lá na lei de abuso de autoridade, beleza? Então, qual é o procedimento aqui numa invasão de domicílio? Ó, logo você vai estar invadindo uma casa. Imagina, cara, que emoção, você, policial federal ou policial civil aí, cumprindo um mandado de prisão, metendo o pé na porta aí, né, de manhã cedinho e entrando pra poder prender uma pessoa. Pensa isso, internaliza, bota na tua mente que vai se materializar. Vamos lá, qual é o procedimento? Você bate na porta, né, apresenta o mandado e pede pro preço entregar. Meu camarada, se entrega aí. Caso ele não queira, né, não vou. Você chama 2 testemunhas e entra à força, né, no caso aí de dia. Se for de noite, cara, tu não vai entrar. Por quê? Porque a própria Constituição Federal, ela garante, né, que não haja essa violação do domicílio na parte da noite, salvo em caso de flagrante delito, né, numa situação flagrancial, salvo em caso de desastre, se você for ajudar o camarada, né, imagina, não faria nenhum sentido, né, teve um desastre lá, a casa do maluco caiu, quebrou lá tudo, o cara tá soterrado, não, aqui ó, a gente não pode entrar agora não,
porque vamos esperar ficar de manhã para entrar, porque lá na Constituição Federal fala que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou para prestar socorro em caso de desastre ou durante o dia por determinação judicial. Nossa, você é um teoricão, você sabe todas as leis. Então deixa o cara morrer lá embaixo dos escombros lá, então de manhã você vai lá e socorre só o corpo dele, né? Não faz sentido nenhum, né, galera? Então, em caso de flagrancial ou em caso para prestar socorro, sim, você pode adentrar ali no período da noite. Beleza? Conceitinho tranquilo aqui, bem de boa. Uso da força para utilizar algema, né? Em quais casos ali você vai poder utilizar algema? Cara, somente em 3 hipóteses: resistência do preso, integridade física própria ou de terceiros, né? Eu, como policial, eu falo assim, ó, cara, esse camarada, pô, tem 2 metros de altura, porra, a orelha estourada, esse cara faixa preta de jiu-jitsu. Meu irmão, eu vou conduzir esse camarada sem algema? Esse cara aí, de maluco, vai quebrar todo mundo na porrada aqui dentro, né? Não vou deixar esse camarada sem algema, né? Então, ó, resistência do preso, você pode utilizar ali a algema. Integridade física sua ou de terceiro, pode utilizar a algema. Risco de fuga, pô, esse camarada pode acabar fugindo, pode utilizar algemas. Qual é a regra geral, galera? A regra geral, né, de acordo com os direitos humanos aí, né, de acordo com uma ideia pro preso, né, não ser lesado, né, pô, a gente tem que cuidar bem do preso, né, cara, o camarada, apesar de tudo, ele é um ser humano, né, então a regra seria você não utilizar as algemas, né, salvo o melhor juízo, súmula vinculante 11, eu não lembro agora se é a súmula vinculante 11, mas é uma súmula vinculante, acho que é a 11 mesmo, né, vai falar sobre isso, né? A regra é que não use. A exceção é você utilizar a algema em caso de resistência do preso, integridade física próprio de terceiro ou em caso de fuga. Agora, galera, é muito importante isso aqui, ó. Algemas em grávida. Não pode utilizar algema em grávida, tá? Isso aqui fere diretamente, frontalmente ali, os direitos humanos, né? Imagina uma mulher grávida ali no final da gestação, né? Ou durante o parto. Imagina que essa mulher, ela tá aí, ela tá presa, né? Ela tá numa penitenciária e ela vai dar à luz aí. Aí vamos levar ela lá pro hospital, né? Aí você vai pegar, vai botar a mulher na maca e vai prender ela ali com a algema durante o parto. Cara, isso aí chega a ser desumano, né? Em que pese a pessoa cometer um crime ali, ela é uma pessoa transitou em julgado, né? Ela é considerada culpada, cara, mas isso aí vai ferir diretamente ali esse direito da pessoa, né? Eu acho que isso aí é até razoável que não se faça, beleza? Ou ali durante o puerpério imediato, né? Ah, a pessoa acabou de ter filho, né? Ah, a mulher tá lá toda descabelada lá, né? Acabou de fazer força igual uma porra. Aí você vai deixar a mulher algemada? Também não faz nenhum sentido, beleza? Então, guarda isso pra você. A utilização de algemas aí é a exceção, tá? Não é a regra. A regra é que você não utilize algemas aí com a pessoa, beleza? Audiência de custódia. Galera, basicamente, para que serve a audiência de custódia aí de acordo com o CPP, né? De acordo com o CPP, a audiência de custódia, ela é aquela audiência para você verificar a legalidade da prisão e possíveis abusos, né? É para você chegar lá pro preso e perguntar pro preso se o policial maltratou ele, né? Se durante a condução o policial apertou muito a algema no braço dele e ficou com marca, né? Se o preso ele foi bem cuidado durante a condução, né? Basicamente, para isso que serve a audiência de custódia. Galera, fala aí. Eu nem tô perguntando, né? Só tô passando os slides, a culha aí e não tô perguntando. Tá de boa, galera? Tô falando alguma coisa que vocês não estão entendendo? Fala pra mim, que eu só tô igual um trem descarrilhado falando aqui. Fala pra mim aí. Vamos pra cima. Tá tranquilo? Vamos. Galera aí, de boa, Instagram, pessoal do Teams, tá todo mundo de boa, né? Nada, zero dúvidas, né? Beleza, então. Então vambora. Então, basicamente é isso, né? A finalidade aí da audiência de custódia é a gente fazer essa verificação da legalidade e ver se o camarada foi bem tratado, né? Se houve algum possível abuso aí por parte dos policiais durante a condução coercitiva ali. Basicamente é isso. Qual é o prazo pra gente poder fazer essa audiência de custódia, a gente levar o preso ali até o juiz, né? O prazo é até 24 horas após a prisão, beleza? Então, nós teremos ali
24 horas para poder levar o preso até o juiz para ver o que vai ser feito, né? Se vai ser relaxada a prisão, se vai haver ali a manutenção dessa prisão, né? Se essa prisão vai continuar, se vai haver ali a conversão da prisão, né? Então, basicamente é isso, né? O que não acontece durante a audiência de custódia? Não é analisado o mérito do crime, não é analisado, deixa eu ver aqui quais foram as hipóteses de que isso aconteceu, né? Vamos ver o porquê disso ter acontecido. Basicamente, não é analisado isso durante a audiência de custódia, tá? A audiência de custódia, ela é utilizada ali para você verificar a legalidade, tá? Essa situação de, mas por que você fez tal? Não é isso que é apreciado aqui durante a audiência de custódia, beleza? Então, qual é a natureza jurídica ali da audiência de custódia? É um direito público subjetivo e de caráter fundamental, serve para controlar a legalidade da prisão e evitar maus tratos, beleza? O prazo até 24 horas após a prisão, em qualquer modalidade, prisão preventiva, temporária ou provisória. Vocês viram aí que quando, até passou na televisão isso, né, o MC Pose, ele foi preso, né, houve o mandado de prisão expedido lá, ele foi preso, e quem viu aí que no outro dia, ele foi, eu não sei se foi no outro dia, se foi no mesmo dia, não lembro agora, ele foi pra audiência de custódia e o juiz manteve ali, né, escolheu pela determinação de manter a prisão dele. Vocês viram isso? Passou no jornal aí, passou em um monte de coisa. Viram? Sim ou não? Acho que todo mundo viu, né? Então, basicamente é isso, beleza? Então a finalidade, proteger direitos fundamentais, direito ao silêncio, direito de um advogado, atendimento médico, contato com a família, verificar a legalidade da prisão, né? Ele analisa ali a atuação da autoridade. Então, assim, eu não vou ficar entrando aqui em opiniões pessoais, né, do que eu acho aqui sobre isso, até porque, cara, isso aqui é um grupo de polícia, né, cara? Então, assim, eu acho que fica meio óbvio aí, né, o que eu penso aí sobre isso, né, cara? Mas, enfim, basicamente é isso, cara. A prisão temporária é pra ver se o preso, né, ele foi bem tratado ali pelos policiais, né? E o que pode acontecer? O relaxamento da prisão, né? A liberdade provisória pro camarada ficar respondendo ali em liberdade, né? Caso caso seja razoável, né? Lembrando que a prisão, ela não é a regra, a prisão, ela é a exceção, né? É aquele caso mais gravoso que nós vamos cercear a liberdade de locomoção, né? Nós vamos manter o camarada preso. Então, cara, se não for necessário, mantenha ele aí solto, né? E ele vai responder ali em liberdade. Ou a conversão em prisão preventiva ou temporária, se houver requisitos necessários aí, né? Se tiver tudo preenchido, não, cara. Mantenha esse cara preso aí por, sei lá, por 5 dias aí e vamos decidir o que vai ser feito depois, beleza? Quem que participa ali da audiência de custódia? A audiência de custódia, galera, a audiência de custódia vai ter ali como membros, né, o juiz das garantias, né, ou o juiz competente. Basicamente, o que é o juiz das garantias, pessoal? Isso aqui foi o Renan, nessa prisão do Pose, acho que os policiais se excederam, mas eu gostei. Enfim, cara, eu tenho minha opinião, né, sobre isso. Eu acho, assim, lá na do Pose, cara, assim, é óbvio também que a gente não pode nem muito ao... Como que é? Nem muito ao mar, nem muita terra, né? A gente tem que ter ali um bom senso. Cara, eu acho que não deveria ter levado o cara, tipo, de descalço, sem camisa, na madrugada. Aí eu vi a delegada geral falando assim, não, é porque no Rio de Janeiro é uma cidade praiana e as pessoas estão acostumadas a andar assim, né? Sem camisa e descalço. Porra, 5 horas da manhã no Rio. Tá de sacanagem, né, cara? Aí eu te pergunto, será que se tu fosse lá na casa... Assim, não tô defendendo nem nada, tá? Só tô fazendo aqui, porra, um juízo de valor, né? A gente também não é bobo, né? Sinceridade, ó. Sinceridade. A galera aí do Instagram e a galera aí do Teams. Sinceridade, ó. Sem hipocrisia. Imagina que a Polícia Federal vai na casa do Marcelo Odebrecht, 5 horas da manhã, ou do Sérgio Cabral, pra levar o cara preso. Na moral, você acha que o cara vai conduzir o Marcelo Odebrecht pra delegacia descalço e sem camisa? Quem acha que vai e fala assim, ó, vai. Quem acha que não vai, fala não vai. É ruim, duvido. Duvido, o policial nem gosta. Porra, não vai, irmão. Não vai.
Então, assim, eu acho que aquilo ali também foi meio que pra passar sei lá, uma mensagem, né? Mas, cara, assim, eu também não tenho que ficar ali, não é porque eu acho que, pô, eu não concordo com o cara, que eu acho que o cara tem que ser esculachado também, entendeu? Então, assim, não tô aqui querendo ficar do lado de um ou do lado de outro. Eu acho que ou leva então todo mundo descalço sem camisa pô, aí a delegada geral falou assim, não, é porque foi uma situação ali que foi tudo muito rápido e talvez ele não teve tempo pra botar um chinelo. Pô, o cara foi pego em casa. Você acha que ele não tinha um chinelo ali do lado da cama dele? Você acha que ele não tinha uma blusa? Aí ela falou, às vezes ele tava sem blusa no lugar. Caralho, ele foi pego em casa. Será que ele não tinha uma blusa na casa dele pra só botar uma blusa assim, ó, aí? Será que ele não tinha um chinelo? Então, tipo assim, eu acho que é querer defender o indefensável, né? Não tô aqui pra ficar falando se tá certo, se tá errado, eu tenho minha opinião pessoal, mas o que eu acho, foda-se, né? Ninguém tá nem aí pro que eu acho não muda nada. Mas, porra, eu acho também esculacho querer fazer uma porra dessa com o cara, né, cara? Ah, ela vai meter que, ele tava sem camisa no lugar. Caralho, o cara tava em casa, né? Como é que tava sem camisa, né? Arrego, né, irmão? Mas, enfim. Matheus, Oi. fazer igual, acho que é o São João, né? Com camisa vem, sem camisa sai. É o Firewall, né? Seu João Firewall lá, né? É verdade. Caraca. É isso aí, beleza? Então aqui, ó, juiz das garantias, Ministério Público, defesa técnica, né, ou advogado ou defensor, o policial não participa. Vamos voltar ali no juiz das garantias. O que é o juiz das garantias, galera? Basicamente, o juiz das garantias, cara, isso aqui deu uma treta fodida há um tempo atrás, porque basicamente, cara, o juiz das garantias é aquele juiz que ele só vai atuar ali na primeira parte da persecução penal, né? Ele só vai atuar durante a fase ali de investigação, né? Na primeira fase ali da persecução. Depois, né? Quando o inquérito policial, o Ministério Público pega, oferece a denúncia e vai pra mão do juiz, aí já é outro juiz que vai tomar conta. Então, o juiz das garantias, basicamente, ele é um juiz que ele vai atuar na primeira parte da persecução penal pra falar assim, ó, cara, tá tudo legal aqui, tá tudo conforme o rito legal, né, o procedimento legal, basicamente é isso, tá? Ele vai atuar na primeira parte. Qual foi a treta cabulosa que deu disso aí há um tempo atrás, né, lá em 2019, 2020, não lembro. Basicamente, o Estado falou assim, porra, não tem como a gente, já tem juiz pra cacete, porra, tu manter um juiz é caro pra caramba. Caraca, meu irmão, não tem como meio que botar juiz das garantias também. Juiz lá e juiz cá vai, porra, ter um custo, assim, estrondoso, né? Então, meio que ficou nessa treta, assim. O STF, eu acho que foi o STF, o STJ, enfim, suspendeu, né, o juiz das garantias. Depois voltou, né? Hoje em dia já tá vigorando novamente aí, tá podendo ter de novo, né, esse juiz das garantias. Então, o juiz das garantias, basicamente, é um juiz que ele vai atuar ali na primeira fase da persecução penal, beleza? É isso que é o juiz das garantias. Precisa saber muito mais que isso, não. Ministério Público, defesa técnica, né, o advogado defensor e o policial não participa. Imagina lá, durante a audiência de custódia, né, o preso falando, não, o policial fez isso comigo, e o policial do lado, assim, olhando pra cara dele, né? Pode ser que o coitado se sinta coagido, né? Pô, tô com medo aqui do policial e tal, e não fale. Então, nesse caso, o policial ele não participa para evitar ali o constrangimento por parte do preso. Características da audiência de custódia: oralidade e individualização, né? Não é feito assim, vamos botar todo mundo junto aqui pra fazer uma audiência de custódia, né? 3, 4, 5 pessoas juntas. Não. Presença física do preso, que seria ali a regra, salvo em casos excepcionais, né? Em casos excepcionais, pode fazer ali por videoconferência, por exemplo, uma calamidade pública, né? Uma pandemia, alguma coisa assim, pode fazer ali uma videoconferência, beleza? Possíveis decisões de uma prisão em flagrante, né? Pô, levamos lá para o preso para audiência de custódia, vamos ver o que a gente faz aqui. Tu pode relaxar a prisão, se ela for ilegal, né, cara? Prisão ilegal aí, tem nada a ver o que vocês fizeram, tu relaxa a prisão. Liberdade provisória, se legal, mas sem necessidade de manter o preso, cara, beleza, ele cometeu o crime ali, mas vamos manter o camarada solto, né? Porque dá pra manter solto. Lembrando que a prisão, ela é a última rácio, né? Ela é a situação mais gravosa que a gente vai manter esse camarada preso. Então, numa situação, a prisão foi legal, mas
não há necessidade de manter, então a gente deixa esse camarada respondendo liberdade, né? Liberdade provisória. Ou pode converter ali a prisão em preventiva ou temporária, né? Se houver um fundamento legal, né? Para conversão e houver a provocação. O Ministério Público pede ali, né, que aconteça essa conversão. Então são situações que podem acontecer aí no caso da audiência de custódia. Consequências da não realização. Cara, não vamos levar o preso lá pra fazer a audiência de custódia. O que vai acontecer? O CPP diz que a prisão se torna ilegal e exige o relaxamento ou nova decretação. Então, o CPP fala isso, ó. Se tu não levar lá pra audiência de custódia, a prisão é ilegal, solta o preso, né? Porém, vem os tribunais superiores e falam o seguinte, não, peraí, não vai soltar o preso não, né? Soltar o preso tá errado, né? O que ele fala, ó? O descumprimento do prazo de 24 horas não acarreta automaticamente a nulidade da prisão em flagrante, mas pode ensejar a responsabilização do Estado sem que isso implique necessariamente a soltura do preso. A jurisprudência entende que a omissão estatal não é causa direta para invalidar a prisão, mas uma irregularidade a ser apurada. Então, basicamente, vai responder, né, administrativamente, né, ali quem deixou de levar esse preso para fazer essa audiência de custódia aí nos primeiros 24 horas. Porém, não vai relaxar a prisão do camarada, beleza? E em quais situações ali é aplicada essa audiência de custódia? Ah, são só nos crimes mais gravosos? Isso é muito comum também. Você vê em algumas questões falando isso, né? Ah, a audiência de custódia só vai ser aplicada ali nos crimes que não forem crimes de menor potencial ofensivo, né? Crimes cuja pena máxima seja maior que 2 anos de reclusão, detenção e tal. Tá errado, beleza? Vai ser aplicado ali em todos os crimes, beleza? A aplicação da audiência de custódia não depende da gravidade do crime, conforme o Pacto de São José da Costa Rica, ratificado pelo Brasil. Toda pessoa presa tem o direito de ser apresentada a uma autoridade judicial em prazo razoável, sem distinção quanto ao tipo de crime praticado. Beleza? Acho que a gente falou tudo aqui sobre a audiência de custódia. Ficou alguma dúvida, galera? Ou tá tranquilo? Tá massa, vamos? Beleza, então. Bora fazer questão? Bora fazer questão. Naquele padrão, eu vou ler o enunciado e vocês vão trazer o gabarito, beleza? Sem muita enrolação, hein, galera? Vambora. Considerando o Código de Processo Penal, assinale a alternativa incorreta. Valendo. E aí, galera? Alguém tem uma ideia aí de qual o gabarito dessa? Ali. Ah, show de bola, Renan. E aí, qual o gabarito? Vou deixar. Mais alguém? Mais alguém? Mais alguém? O Delta. Vamos lá então, galera. Gabarito aqui dessa questão. Charlie, ele quer a incorreta, né? Será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação do cumprimento da pena ou como decorrência imediata da investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. Galera, não, né? Você não pode utilizar a prisão preventiva como uma finalidade de antecipar uma pena, né? Tipo assim, vamos prender esse camarada preventivamente para antecipar logo a pena porque ele já é culpado, né? Basicamente seria essa ideia da antecipação da pena. Vamos prender ele preventivamente porque, cara, eu tenho certeza que esse cara é culpado. Imagina a ideia, né?
eu tenho certeza que esse cara é culpado, cara. Pô, a cara dele de culpado, né? Então, vamos decretar aqui uma prisão preventiva e vamos deixar ele lá 2 anos, né? Porque esse camarada, ele é culpado, né? A gente tá antecipando o cumprimento da pena, né? Da pena definitiva. Isso não é permitido, beleza? Todas as outras aí estão corretas, só a Charlie que erra, né, quando fala que essa prisão preventiva ela pode ter a finalidade de antecipação de pena e não, tá? É somente ali uma prisão cautelar pra gente poder assegurar ali, né, o cumprimento, né, da fase inquisitorial, a primeira fase da persecução penal ou a segunda fase, beleza? Tranquilo. Bora. Considerando as disposições sobre prisões cautelares, julgue os itens e assinale a opção correta. Valendo. Tomar um café frio aqui, ó, na minha caneca da PF. E aí, galera, qual o gabarito? Vou de eco. Eu vou de eco também. Mais alguém? Vamos lá, galera. Gabarito Eco, muito bom. A Eco fala que a 3 e a 4 estão corretas, a 1 e a 2 estão incorretas. Vamos tentar encontrar aqui o erro, né, da assertiva 1 e da assertiva 2. Sobre prisões cautelares, galera, prisão cautelar é prisão pena? Não, né? Ela não é uma prisão pena, ela é uma prisão cautelar, né? Seria aquela hipótese de, cara, deixa o cara aí, né? Vamos prender ele ali, vamos pensar o que a gente vai fazer com ele, né? Não é aquela prisão que vai acontecer após o trânsito em julgado, né? O juiz ainda não decidiu. Então não é uma hipótese de prisão pena, beleza? Esse é o erro. 2. A prisão preventiva e a prisão temporária são cabíveis no inquérito ou no processo. Galera, qual é o erro aqui da 2? Quem poderia me falar aí? Então, tá falando aí que, no caso da prisão temporária, ela só é aplicada no início da investigação, que é na primeira parte da persecução penal. E a Beleza. prisão preventiva, ela é aplicada na segunda parte, né? Então, aí Não tá na entrando segunda em parte, contradição. tanto na primeira quanto na segunda. A prisão preventiva ela pode ser aplicada em qualquer momento da persecução. A prisão temporária, ela somente vai ser aplicada ali na primeira fase, né, na fase de investigação. E aqui diz que tanto a prisão preventiva quanto a prisão temporária são cabíveis no inquérito ou no processo. Por isso, deixa a alternativa errada, né? A 3 e a 4 estão corretas. A prisão temporária será decretada pelo juiz em face da representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público. Ó, lembra que eu falei que o juiz ele não decreta de ofício? Tem que ter essa representação, tem que ter o requerimento, deve ser provocado. Enquanto a prisão preventiva é decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público ou do querelante ou do assistente ou por representação da autoridade policial. Perfeito, né? O juiz ele não vai agir de ofício para poder prender o cara, porém, ele pode agir de ofício para revogar uma prisão, né? Caso haja ali uma ilegalidade, caso ele olhe para aquilo e fale assim, cara, isso aqui não tá legal, né? Aqui é bem tranquilo de entender, porque no caso de uma revogação, por exemplo, de uma prisão ilegal, ele tá meio que indo a favor ali do direito fundamental do preso, né? Mas você cercear a liberdade, ele não pode fazer de ofício. Prender, pode de ofício? Não. Soltar, pode de ofício?
Pode, beleza? É o que diz a 4. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva verificada a falta de motivos para que ela subsista, enquanto a prisão temporária somente poderá ser executada depois da expedição de mandado judicial. Perfeito. Aqui, para você soltar o camarada, você pode soltar de ofício, se você for juiz. Beleza? Tranquilo, né, pessoal? Bora para a próxima. A audiência de custódia, prevista em tratados internacionais ratificados pelo Brasil e regulamentada pelo Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, tem como principal objetivo assegurar que a pessoa presa em flagrante seja apresentada em um prazo de 24 horas à autoridade judicial, a fim de avaliar a legalidade da prisão e a necessidade de sua manutenção. Diante desse contexto, assinale a alternativa correta. Valendo. Onde B, letra B. Bravo. 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 Vou de bravo também. Bravo. Todo mundo? Então vamos embora aqui. Gabarito, bravo, muito bom, né? Ele quer a alternativa correta. Na audiência de custódia, o magistrado pode decidir pela liberdade provisória do autuado, show, pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, show, ou pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Cara, é para isso que serve, né? Não é para isso que serve, né? Na verdade, a prisão, a audiência de custódia é para verificar a legalidade aí, mas isso aqui são hipóteses que o magistrado ele pode tomar ali na audiência de custódia, né? A Alfa fala que a audiência de custódia visa exclusivamente a homologação da prisão em flagrante, não cabendo ao magistrado avaliar a necessidade de medidas cautelares. Errado. Ele pode fazer ali várias coisas, inclusive analisar, né, se houve ilegalidade ou não por parte da prisão, né? Por parte da polícia ali e tudo mais. Charlie, o cumprimento do prazo de 24 horas para a realização da audiência de custódia implica automaticamente na nulidade da prisão em flagrante e imediata soltura do preso? Não, né? A gente não vai soltar o preso caso não haja a audiência de custódia. Pode ocorrer ali uma responsabilização do Estado, né? Mas nulidade não, beleza? A audiência de custódia aplica-se apenas aos crimes cuja pena máxima seja superior a 4 anos de reclusão? Não. É aplicado a todas as situações que o camarada tiver cerceado, né? O camarada tá preso, cara, tem que ter audiência de custódia, não somente aqueles crimes mais graves, todos os crimes, beleza? Bora. De acordo com o Código de Processo Penal, sobre as disposições relacionadas à prisão, assinale a alternativa correta. Valendo. Alfa. Alfa. Mais alguém? Todo mundo vai de Alfa? Alfa. Beleza, galera. Gabarito, Alfa, muito bom. Ele quer a correta. O mandado de prisão deve conter a identificação da pessoa que será presa e a descrição da infração que motivou sua expedição, garantindo a legalidade do ato. Lembra que eu falei pra vocês que o mandado tem que ser, cara, minucioso. O mandado ele tem que ser detalhado. Pra quê, cara? Pra não dar merda, né? Pra tu não jogar todo o trabalho da polícia por água abaixo. Basicamente é isso que diz a Alfa. Bravo fala, ó, alguns foram aqui de Bravo, né? A Bravo fala assim, ó, a prisão em flagrante é permitida em qualquer infração penal, independente de sua gravidade ou natureza. Não, claro que não, cara. Pô, então quer dizer que tu pode prender o cara em flagrante em situação de qualquer situação de infração penal? Vou botar aqui o exemplo da injúria. Digamos que eu chego aqui, deixa eu ver alguém aqui. Digamos que eu chego pra João e falo assim, ô João, você vai tomar no cu, cara. Porra, meu irmão, enche a porra do meu saco, não fode.
Aí começa a mandar João tomar no cu. Eu tô praticando aqui uma injúria. Desculpa a galera mais sensível aí, tá, pessoal? É só um exemplo jurídico aqui, aplicável a carreiras policiais, tá? Digamos que eu chego e começo a mandar João tomar no cu. João, vai tomar no cu, João. Porra, não fode, meu irmão, enche a porra do meu saco. O que eu tô fazendo aqui? Tô praticando uma injúria. João pode chegar e falar assim, ô, tu tá preso em flagrante. A polícia pode? A polícia chega e fala assim, ô, Matheus, tá preso em flagrante aí por você ter mandado o João tomar no cu. Pode fazer isso? Quem aí você conhece que já foi preso e mandou o outro tomar no cu? Alguém conhece alguém? Onomatopeia de injúria. Né? Então é isso, cara. A Ana Bravo fala aqui, ó. A prisão em flagrante é permitida para qualquer infração penal, independente de sua gravidade ou natureza. Porra, injúria é infração penal, não é? Concorda comigo? Sim ou não? Sim, né? Ah, então se eu mando o cara tomar no cu, eu vou ser preso em flagrante? Porque eu mandei... Eu não tenho nem mais o direito de mandar alguém tomar no cu? Porra, quer tirar uma das únicas coisas que me dão prazer na vida ainda? Aí não, né, cara? Então, Bravo, tá errado. Beleza? Todas as outras aí são bem... nada com nada, né? Não vou nem perder meu tempo lendo. Então, galera, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado da aula. E agora você sabe um pouco mais sobre espécies de prisões e audiência de custódia. Beleza, galera? Alguma dúvida aí? Show de bola. Essa foto Tá massa essa aula, tá? Você é maluco? Deixa essa aula vazar não, rapaziada. Você vai dar ruim, hein? É.